essa sujeira que sobrou, tipo Hans Donner numa TV de baixa definição com um fantasma, com chiado na tela. É basicamente o seguinte, cara. É a crise do neoliberalismo. Porque o que você tinha ali? Uma promessa imensa daquele cara, do Zé Wilker, do cara que ia se dar super bem, né? O cara da gaiola de vidro, movido a cocaína, que faturava horrores em bolsa de valores. Era isso que foi vendido para toda uma geração. Você tem MTV, você tem Margaret Thatcher, Ronald Reagan, uma resposta à discoteca, aos abusos da discoteca, né? Uma coisa muito mais moralista, com a coisa do trabalha e vai, que você vai ser o cara bem sucedido. E isso não se sustenta. Isso, principalmente depois de 2008, 2 anos antes, depois da crise, isso é insustentável. Você está ouvindo Teologia de Boteco. Classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Também aqui quem está falando é ninguém mais, ninguém menos que o seu âncora favorito de todos os podcasts, Cristiano Barba. E o mais lindo também, que você conhece lá do Gole, do Pausa e aqui do Teologia de Boteco, esse podcast que você tanto adora. Introdução Teologia de Boteco, já sabe, agenda do Teologia de Boteco. Na segunda-feira, Teologia de Boteco. Terça-feira, Gole comigo. Quarta-feira, Pausa. Quinta-feira, Gole com a Bia. Sexta-feira, Caderno do Fiado no YouTube. E esse dia foi louco com o professor Francisco. No sábado-feira não tem nada. No domingo-feira, João Bigon com Gole falando sobre as questões sobre a luta antirracista. Essa semana eu não coloquei Esse dia foi louco no ar, porque na sexta-feira o site estava fora do ar, deu umas merdas aí, mas já tá resolvido. Quero agradecer quem me ajudou a resolver, muito obrigado, depois eu cito o nome, tá bom? E é isso, então você já sabe qual é a agenda. No Teologia de Boteco, toda semana você tem o espaço, né? Você que é produtor de podcast, YouTube, qualquer coisa do gênero, que tem um compromisso com o discurso tem um discurso contra. Aliás, tem um compromisso, tá difícil. Tem um compromisso contra um discurso de ódio. Você tem espaço aqui nesse podcast para você dar para você divulgar o seu trabalho. Então, se você tem um trabalho nessa linha, entre em contato comigo que eu vou dar um espaço para você divulgar o seu trabalho. Essa semana novamente a gente vai ter novamente a voz da Aninha lá do Apenã falando sobre o projeto que ela tá fazendo, beleza? Então, ouve aí. Oi galera, aqui é a Ana Rosa do podcast Apenã. Eu vim falar para vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena Kayapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem ferrão, como as nativas da região amazônica. Para os Kayapó, as Meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me/melindígena, tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço! As pessoas que perguntam como colaborar com o Teologia de Boteco, eu sempre falo, você pode colaborar ouvindo o Teologia de Boteco, divulgando o Teologia de Boteco, né? Divulgando inteligentemente para as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Não adianta você passar Teologia de Boteco para as pessoas que não têm interesse em política, não têm interesse em filosofia, não têm interesse em história, em educação. E é óbvio que você pode fazer também um processo, né, de doutrinação, evangelização ou coisa parecida, mas se você puder ouvir, interagir com outras pessoas acerca do Teologia de Boteco, como aconteceu essa semana com o programa com o Denis,
sobre o Érico Veríssimo. Teve um monte de gente falando, que queria ouvir, aliás, queria ler as obras do Érico Veríssimo. Pô, foi muito legal mesmo. Então, se você puder fazer isso, você ajuda demais, porque as pessoas veem o movimento lá no Twitter, no Facebook, querem saber e acabam indo na onda. Algumas pessoas só viram o movimento ali e acabaram vindo procurar e ouvir o Teologia de Boteco. Outra maneira, é claro, você divulgar o Teologia de Boteco nas redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, todos esses negócios que tem aí, Instagram, todos esses negócios, divulgue. Se você puder, divulgue mesmo, tá bom? Porque isso é muito legal. Se você puder dar feedback, se você puder dar retorno pra mim, que sou o produtor do Teologia de Boteco, cara, isso é muito bom. Essa semana eu coloquei essa semana que passou, eu coloquei um print de um cara que falou sobre uma experiência que ele teve, né, confrontando os fascistas lá no serviço dele. Mano, isso é muito, muito, muito gratificante mesmo. E uma última maneira de você colaborar é, óbvio, dando grana pro Teologia de Boteco. Você pode dar grana pro Teologia de Boteco a partir do Apoia, né? Apoia-se, que é o apoia.se/Teologia de Boteco, apoia.se/Teologia de Boteco. Você entra lá e vê quanto você pode colaborar, ou pelo PicPay, que é o @Teologia de Boteco. Você entra lá também, PicPay, @Teologia de Boteco, procura lá e você vai poder colaborar com o valor que você puder mensalmente. Para as pessoas, é óbvio, antes de mais nada, tem que deixar claro aqui: o que é produzido pelo Teologia de Boteco, podcasts, vídeo, texto, tudo que for produzido pelo Teologia de Boteco, sempre, em nenhuma, não haverá possibilidade de mudança. Todo o material produzido pelo Teologia de Boteco será sempre livre para todas as pessoas, contribuam ela com grana ou não. As pessoas que estão contribuindo com grana, elas não estão comprando nada, não estão sendo, como é que eu vou dizer? Não é uma relação comercial. As pessoas que estão dando grana para cá não estão comprando absolutamente nada. O material produzido pelo Teologia de Boteco sempre será gratuito, beleza? Agora, para as pessoas que estão colaborando com grana, vai rolar uns sorteios de uns livros a partir desse mês agora. Para início de conversa, eu não sei se nesse mês agora a gente vai dar um outro livro, que não é esse que está aqui já, mas a gente está em setembro, então em outubro vai ter um outro livro que eu não sei qual é ainda, mas, quer dizer, eu já sei qual é o livro, eu só não posso confirmar ainda porque não foi confirmado para mim. Mas vai ser sorteado esse mês de outubro dois livros. Um livro para as pessoas que colaboram com Teologia de Boteco financeiramente, e um livro para todas as pessoas, inclusive as que não colaboram com Teologia de Boteco, ou seja, do jeito que for. Como que vai acontecer isso? Não sei, eu ainda vou bolar como que vai ser o esquema. Talvez a gente faça um esquema de hashtag no Twitter ou no Instagram, coisa semelhante. Mas um dos livros que você vai ganhar, que eu já recebi aqui do meu querido amigo Acácio, é esse aqui, mano. O Manual Antifa, do Mark Bray. Mano, eu já li esse livro e puta que pariu, mano. Pelo amor de Deus, leia. Você precisa ler. Se você não ganhar, compre. Autonomia, editora Autonomia. Por favor, compre. Então é isso, serão 2 livros esse mês. Um para quem colabora financeiramente e outro para todo mundo que tiver me seguindo no Twitter aí, beleza? Eu não sei como que vai acontecer ainda, não sei como que vai ser feito esse sorteio, mas, bom, para os colaboradores o sorteio vai ser mais simples, né? É só pegar a lista da galera que colabora e beleza. Agora, para as outras pessoas, para vocês que eventualmente não colaboram, eu vou ter que bolar algum esquema para poder mapear quem são as pessoas que têm interesse e tudo mais. E daí a gente vai ver. Mas vai ser só ali pelo dia 10 de outubro, mais ou menos, que a gente vai fazer esse sorteio. Então, fica esperto, se você tem interesse em ganhar um livro, fique esperto aí no Twitter e no Instagram do Teologia de Boteco, beleza? Então é isso, só para recordar,
Segunda-feira, teologia. Terça-feira, gole. Quarta-feira, pausa. Quinta-feira, gole. Sexta-feira, caderno do fiado e esse dia foi louco. Sábado-feira não tem nada. E domingo-feira, gole com o João Bigon. Beleza? Fica agora aí com esse papo maluco que foi durante uma bebedeira onde eu e os outros convidados estávamos nos alcoolizando, nos envenenando lá na Casa Verde, perto da Federal. Rolou uma briga no meio. Cara, sério, na moral, rolou uma briga no meio do... Eu cortei ali, mas rolou uma briga. Foi sensacional. E é isso. Pra gente falando sobre o Vaporwave. Beleza? Um beijo pra vocês. Vamos começar então a gravar. Hoje estamos diretamente da Casa Verde, que não é mais verde. Não, Na verdade é preta. o que é uma É preta. falsidade ideológica. Então, por dentro ela é verde, por fora ela é preta. Talvez um manifesto anarquista, algo do gênero. Ou o Não, eu Rip acho- Seu Aloysio, né, cara? Exatamente. Ou eu acho que é mais a roupa do Lanterna Verde mesmo. Caralho, eu não tinha feito essa associação, mas você, mais uma vez provando que é o Eugênio Benito, se apresenta para as pessoas que não te conhecem. Bom, né? Eu tô aqui, me chamaram de Benito quando eu nasci. E a partir de lá, eu sempre... Desde lá eu vim de lá, insistiram nesse nome. pequenininho, né? Mas eu vim de lá pequenininho. Conheço a galera há um tempão, o Barba é um querido, o Tarek foi comigo pra São Paulo, a gente apresentou um negócio Perceba a muito louco. diferença de tratamento. Eu sou um querido e o Tarek foi com você pra São Paulo. Sei lá, o que eu posso dizer dos O caras? desgraçado escreve um artigo comigo, aí eu fui pra... Não, aí é quase uma, não é nem cumplicidade, né, Já é irmandade, é né? uma irmandade profissional, né? Exato. As Irmandade. metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos, né? Isso cara? aí, a gente tá ouvindo muita música de corno, né? Ainda tem coisa pra fazer. Não, é verdade, verdade. Tá, mas agora falando sério, Benito Maestro, professor de filosofia Já no gravou- Instituto já Federal, gravou Teologia já de gravei há um Boteco. tempo atrás sobre neoliberalismo. E, sei lá, acho que é isso. É Mas isso. aí estamos acompanhados, não tô sozinho aqui, temos a presença... Meu nome é Tarek, eu sou calvo. Eu já falei Novamente, isso antes, mas eu tenho que repetir porque é sempre bom, né? Eu também sou. Também já fiz podcast aqui. Já é prata da casa. Eu escrevo na fez TGT Magazine. A partir do terceiro podcast já pode pedir a música do final. Eu já posso pedir música Não, no a final? partir do terceiro. Mas aí é sacanagem. Ah, mas aí eu quero Nossa. música de fundo, eu não quero um É. fantástico. Cara, bom, vamos estar negociando isso aí. Tá bom. Poxa, eu queria pedir música. Eu queria tanta coisa, eu queria paz Oh, nas meu comunidades. Eu queria suco. Tem suco de milho aqui, sério? Não. Eu queria suco de laranja. Mas aí eu escrevo na TGT Magazine, eu finjo que eu sou importante. Fiz mestrado na filosofia na UFPR também. E eu conheci o Benito por causa disso. Eu adoro o Benito. Já você, mais ou menos, mas ainda assim eu amo também. Hoje Ele não mandou beijo pra ninguém, não né? mandou beijo pra ninguém, Não né? foi Xuxa. No na pai, parada. pra mãe, pra Sasha, pro Ah, Zafir. Eu queria mandar um abraço pro Luciano Zafir, né? Porque deve estar Tá muito... vivo? Tá Tá. vivo ainda ou foi pra Record? Não Tá. sei. Deve Bom. ser difícil ter uma filha como a Sasha que passa dificuldades em Nova York, Nossa, né? cara, quem nunca, né? Quem não? Quem nunca passou de. Quem nunca chorou na Disney que atira a primeira pedra, né? Meu Deus. Quem Eu nunca já chorou? chorei. Quando eu não encontrei o Pateta na Disney, eu fiquei chateado. É verdade. Ah, mas nem esquenta, os patetas estão aqui agora. É verdade. É que o Pateta. Pateta tava no avião, por isso que a gente não achou ele, né? Aí, Hoje total. a gente veio falar sobre esse tal de Vaporwave, é isso? Aham, isso Algo aí. que vocês são um dos maiores autoridades, pelo menos nesse bar que a gente tá. Hein? Ah, mas Tá bom. lembra aquela... No bar, sim. Ah, vocês não estavam aqui quando me disseram que eu era uma das maiores autoridades em grafite em Curitiba, dentro desse ambiente. Você era uma das maiores autores, sem ter feito nenhum grafite. Não, eu já risquei muita carteira de colégio público. Não sei se Ah, caracteriza. grafite é uma arte, cara. Tá valendo. Cara, exato, mas aí o que acontece? Um cara, eu tava sentado ali em cima, tava eu tava bem bêbado, eu não lembro quantas pessoas estavam. E um cara veio, e o cara ficou me encarando, eu pensei que o cara tinha um interesse, né, de ordem sexual em mim. Sim, sim. Mas ele me encarava de uma maneira assim, meio, sabe, questionativa, assim. Será que é? E o Aham. cara veio na minha direção, eu pensei, mano, se o cara me der um soco, eu vou bater nele, cara. Lucas tava comigo, Luquinha. Eu pensei assim, empurro o Lucas pra trás, cara, e meto o braço no cara. O cara chegou pra mim assim, você é o Cristiano, né? Eu falei, eu pensei assim, ouve o podcast, certeza.
Eu falei, sim. Ele falou, Cristiano dos grafites, né? Eu falei, não. Não. Ele falou, claro que é você. Ele sabe mais de você do que você. Imagina, isso é eu tava muito tão bom. louco que eu pensei, será que eu sou o Cristiano dos grafites? Ele sabe sobre Será você. que eu tô vivendo? você Será não que a minha vida é sabe. uma mentira? A Sabe? Eu vou acordar. heteronomia, você é o Cristiano dos grafites, né? Não, e daí detalhe. Corta, pam, 2002, eu acho, 1979. Eu tava descendo a rua ali, Paulinho dando entrevista pra uns caras. Aham. Na hora que eu passo, eu só ouço o Paulinho falar assim, fala com ele aqui que ele entende. Na hora que ele fala com ele aqui, eu olho de novo pro Paulinho e ele tá de costas descendo no sentido federal. É o Paulinho. E daí, eu falei, o que é? Ele falou, não, estamos fazendo um trabalho aqui sobre arte urbana e tal, a gente queria saber o que você acha dos grafites. E eu, né, falei um monte de merda, como já caracteriza, vocês são filósofos, vocês sabem. Falei um monte de abobrinha, mas eu enchi muito. No final, o cara falou, caralho, mano, você manja muito, velho. Detalhe, não manjo. Ah, entendi. Aí que você Ah, virou o Cristiano dos Fecha, grafites. corta. Aham. Daí o cara falou, vai sair. Era uma moça que tava entrevistando e um cara que tava, tipo, produzindo. Daí corta. O cara falou assim, ó, daqui a tanto tempo vai sair, eu te mando o link, me passa teu e-mail. Beleza, passou um tempo, o cara me manda um e-mail com um linkzinho, ficou um videozinho bem legal, bem produzidinho, assim. Nunca mais se ouviu falar. Corta. 6 meses atrás eu bebendo aqui com o Lucas, o cara chega pra mim e fala, não, sabe o que é? É que aqui no Paraná eu só tenho 2 referências. Que é uma moça que fez um trabalho na PUC sobre a arte urbana no Paraná, em Curitiba, né, especificamente Curitiba, e o vídeo que você fala. Inclusive, no meu TCC, consta o teu nome. Eu falei, caralho, moleque! Hombre de Deus, você é uma Que referência. massa, cara. É isso, moleque! Cara, você é mais do que um Lattes, você é uma referência Exato! agora. Chupa Lattes, é isso que eu tenho pra dizer. Chupa Lattes. Chupa Lattes. Chupa Lattes. Mas, Chupa aliás- Lattes, cara, Chupa Lattes poderia ser perfeitamente um achocolatado que você bota no freezer pra virar picolé. Caralho. Chupa Lattes. Cara, o entendeu? que você usou? Mas é... Bota um desse aí pra mim também. veja bem. Apresenta a parada. Viemos falar sobre Isso. Vaporwave, né? Aham. Onda de vapor. Não é exatamente sobre... Não é nem sobre ondas, nem sobre vapor Exato. necessariamente. Então né? explica aí, já que você é o especialista. Tal qual eu sou especialista em grafite. Eu sou especialista, assim, profundamente em Vaporwave, só que é o contrário, assim. Olha, cara, acho que dá pra dizer que Vaporwave é um movimento musical que vai surgir nos anos 2010, que mistura Ouro Verde FM, dor, sofrimento e maldição. Você tem que lembrar que as pessoas Não estão ouvindo sabem no o mundo que é. inteiro, né? Mas assim, você Música brasileiro de supermercado. que frequenta esse espaço virtual que é o podcast, Ouro Verde FM é uma emissora de rádio curitibana que é mais do que uma emissora. É muito provavelmente como todas as crianças nos anos 80 foram feitas nessa cidade, entendeu? É mais do que uma emissora, é um estilo de vida. Né? É um isso estilo aí. de vida. É o sexo de motel com quadro de cavalo dentro do ambiente, entendeu? Em neon escrito Love. Exatamente. George Michael, daí pra baixo. Não, entendeu? momento espírita, talvez um momento que fecha. É. Você lava a sua boca pra falar de George Michael. nesse Jorge lugar. Miguel precisa ser mencionado aqui. Jorgito. Jorge Miguel. Não, eu queria dizer apenas que o momento espírita e a Desiderata, que foram a abertura do Benzina no Meião durante o tempo que eu editava, é tudo de lá. Ah, É que tinha não sei se você já chegou a ouvir Benzina uma Não, vez. Benzina não. A abertura é a Desiderata, daí um áudio bizarro de WhatsApp, daí fecha a Desiderata e começa as meninas gritando, eu sou rolezeira, eu sou rolezeira. Mas aí é que tá, veja bem, Cristiano, essa é uma A descrição ficou bem bizarra, eu Essa sei. é uma boa pergunta pra gente já começar o podcast. Assim, por que você colocou esse tipo de áudio com deformidades pra fazer o podcast? Então, ali no caso do Benzina no Meião, a gente tem uma... É uma brincadeira meio com essa questão, assim, de um negócio que é meio espiritual. Meio não, né? Um momento espiritual, assim, um momento de contemplação, somado com um áudio de alguém falando, porra, é sexta-feira, vamos pirar e tal, e fazendo essa relação, assim, entre esse momento espiritual e esse momento de liberação da classe trabalhadora, tá ligado? Sim, acho que eu Pô, compreendo. mas peraí, você tá roubando a ancoragem, o âncora aqui sou eu. Não, mas aí é que tá, Não, veja você bem. vai ver o que vai rolar. A questão é o seguinte, veja bem, você utiliza um material que possui uma estrutura... tudo bem que é uma frase, mas mesmo assim, vamos pensar a frase como melodia, né? E você usa ela num sentido de deformidade, entendeu? A edição, nesse sentido, poderia ser encarada como uma deformidade.
Ainda mais pra falar sexta-feira, ou quarta-feira, ou qualquer coisa que Sim, tipo... sexta-cheira. Sexta-feira. Ou seja, você tem uma perversão no sentido de uma ortodoxia, seja da linguagem ou seja da forma, né? Não sei se é flagrante isso pra você, assim. Eu não sei se, no meu caso, eu não pensei essa questão assim nessa perspectiva mais, sabe? Não foi planejado isso. Foi uma coisa pura e simplesmente pela estética mesmo, né? Pois. Então vai, Tarek. Conceituação É técnica agora. do Vaporwave. Aí que vem o negócio, né, cara? O Vaporwave, exatamente como... Peraí que eu tô botando cerveja, isso é mais importante que o Vaporwave. Pronto. O Vaporwave, ele vai ser um movimento musical que ele vai se pautar justamente nesse aspecto da deformidade musical, né? Então, o que acontece? Se você vai utilizar clássicos da música pop dos anos 80, e aqui, quando eu falo, a gente poderia pensar em, sei lá, Prince ou Michael Jackson, Madonna, mas não é exatamente isso o foco, assim. Mas Dos anos 80? Mas é pensar caras como Simply Red, o Lou Rawls, o George Michael, entende? Não, Patrícia, eu amo você, mas realmente o George Michael é usado, assim. Mas não é negativo nesse sentido, né? Então, esse é o ponto. O modo como é utilizado é na busca de uma deformidade, não exatamente do artista, mas do que culturalmente a música desse cara representa enquanto modus operandi nesse período. Pode crer. Entendeu? E aí, por isso que me vem a pergunta que eu fiz a você. Você me dá a resposta de que você usa a noção de deformidade por uma questão estética. Sim. E esses caras estão exatamente nessa lavra, entendeu? Ou seja, é uma estetização do subproduto, ou sei lá, do resíduo mesmo. É pegar a parada que tá zoada e falar, isso aqui é massa, entendeu? É massa porque é zoado. É massa porque é zoado. Sim. Exatamente isso. E especificamente rola um tipo de revival dos anos 80, mas principalmente da primeira parte dos anos 80. Tanto auditivamente, porque eles pegam aquela coisa carregada de sintetizadores, meio Jorge Moroder, assim, tem muito disso também, como visualmente. É como se misturasse o Tron, o velho filme da Disney, na versão original, com resíduos e imagens que misturam com visual e cores Miami Vice, coisas do gênero, só que repaginados para agora. Eles então, pegam um lixão, digamos assim, só deixa e eu te interromper trazem um agora. segundo. Porque não é apenas a música também, né? Tem a imagem também, né? É música, É um ethos produção isso, visual, cara. É um ethos. É um ethos. Explica o que é ethos, porque tem gente que ouve isso aqui e não vai entender. Forma de vida. É Forma um de jeito de viver, é um jeito de organizar o mundo. É igual eu falei, né, que a Ouro Verde é mais do que... É um Isso. estilo de É um vida. estilo de vida. Exatamente. Eu acho que... Vai, que vai. você... Vai. Não, é que você manja mais da parte técnica do que eu, e eu já vou entrar na piração do que isso representa. Não, beleza, fechou então. Então vai. Dale, puta que pariu. Mas assim, cara, acho que talvez o ponto interessante do negócio seja você pensar que, assim, os caras vão lá, criam essa deformidade, criam essa bizarrice toda e tentam transformar nisso num hibridismo bífido, ou seja, você pode dar muita risada disso que está acontecendo, como você pode achar absolutamente genial, certo? E quando isso acontece... Sendo que as coisas não são necessariamente Eles não são conflitantes, né? Não, elas não são excludentes, né? Acho que o paradoxo está justamente na concomitância entre uma coisa e outra, assim. E aí que vem o ponto interessante, é que quando o cara faz isso, ele tá tentando de alguma maneira refletir os anos 80 como um modo de vida, tá ligado? Relembrando os velhos e clássicos momentos, cara, em que seu pai, com aquele Santana 89, a álcool, todo por dentro em camurça, entendeu? Direção hidráulica. Na praia. Lógico que Camurça na praia. Não qualquer praia, Matinhos, Exato. entendeu? Matinhos. Shangri-La. Depois de você ter comido arroz de polvo, entendeu? Você saído, tomado um campo largo fresquinho e falado, filho, que tal conhecermos algum lugar especial hoje? E você, pai, que não tá o Beira-Mar. E você vai pra Beira-Mar. E vocês abrem as portas do carro pra ficar iluminado por dentro. E vocês olham aquele mar cheio de bosta desde sempre, entendeu? E vocês falam, meu Deus, a vida é linda. Sabe? Caralho, que descrição, mano. O Vaporwave, ele entra um pouco nisso, ou seja, você tem um aspecto absolutamente escatológico, no sentido de que você tem uma vida totalmente decadente, fruto dos produtos do capitalismo que ali se inserem,
que é essa música de romance. O que era a música de romance dos anos 80, né? Foi assim que você foi feito, entendeu? Sim. Seus pais vão lá e falam, nossa, amor, eu amo você demais, entendeu? Aí você vai lá, faz um sexo gostoso com uma música, tipo, meio corno, meio, tipo, louvando o Werther repaginado na história do capitalismo, entendeu? E você usa isso como se fosse um grande ápice pra ouvir essa música e tomar Campari, entendeu? Campari É propaganda da Campari, da Martini, ou coisa que o vale, entendeu? Então quando a gente fala que isso é um ethos, é porque ele não posiciona apenas um produto cultural como um preceito estético. Ele posiciona determinadas atitudes, determinados gestos que significam essa música de forma a mostrar que o objeto dos anos 80, dentro desse presente, mesmo em deformidade, no que ele tem de deboche, ele tem de enaltecimento. É mais do que mesmo, né? É apenas porque está deformado, não é? Exatamente. Porque se você ouve, por exemplo, George Michael, né, que foi tantas vezes citado aqui, se você ouve George Michael em alta qualidade ou coisa semelhante, não tem o peso que tem se você ouve ele deformado com todas essas questões aí, né? Exato. Eles pegam recortes, trechos de músicas, compassos, repetem, se cria uma estrutura musical inteira, só que toda em baixa qualidade, toda em lo-fi, com um trecho, com 2 trechos, isso é repetido ao infinito. Então, durante o tempo que aquela música está sendo feita, a base dela, o sample inicial dela, ele não é algo que esteja com uma super qualidade nem nada do gênero, é para ser meio tosco mesmo. Até complementando todas as imagens que o Tarek colocou, todas maravilhosas. Sim, eu voltei no passado agora. Mais uma coisa. Não apenas o seu pai e sua mãe fizeram você ao som... Algumas pessoas estão chocadas em saber que seu pai e sua mãe transaram. Exato, eu falo isso sempre para os meus alunos, eles ficam muito pistola comigo, é muito legal. Não apenas seu pai e sua mãe fizeram você no Santanão 89, ouvindo Kennedy... Naquele banco de camurça, aquela mancha. Sim. Como de repente, se seu pai é um pouco mais velho, quando ele se separou do primeiro casamento, ele comprou um Escort XR3. Nossa, isso é o símbolo! É um homem de meia idade da década de 80. Exato. É a crise da meia idade. É a crise da meia idade da década de 80, cara. Sei o que é isso, tô com 40 então, anos. Queria muito um Escort. Você pensa em todo esse visual, toda essa imagética que aparece com essas imagens toscas que a gente tá colocando. E é exatamente isso que é a característica visual, a característica auditiva, a característica do estilo. Então, eles resgatam aquilo que durante muito tempo as pessoas gostavam, depois elas negavam porque era visto como tosco e brega, ou melhor, como kitsch, na definição do Humberto Eco. Aquilo que está fora de lugar. Resgatam e pegam exatamente esse caráter do tosco, do fora de posição, e transformam isso no objeto artístico por excelência, isso no estilo artístico. Então essa é a grande sacada que a coisa tem, que é a mais engraçada e ao mesmo tempo mais perigosa. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem que produz isso? Cara, o ponto interessante do Vaporwave vai ser o seguinte: sim, você tem autores, mas você não consegue fazer rastreio da discografia desses caras. Pelo seguinte, os álbuns, eles têm a proposta de eles não possuírem um autor por excelência. Então, por exemplo, a pioneira do movimento, que é a Vectroid, que, por exemplo, fez o Macintosh Plus, que praticamente é o senso comum do Vaporwave, assim, ela lançou um outro álbum chamado Echo Jams com o nome Thomas não sei o quê. Entendeu? E é a mesma pessoa. Tipo, ela não tem interesse em ter esse reconhecimento? Não. Não há... Aí que tá. O ponto pertinente que ele tá falando ali, e que acho que deve ser ressaltado, é que existe dentro desse ethos formado pelo Vaporwave enquanto deformidade uma crítica. Apesar de ser enaltecimento, o ponto é, o produto cultural que vira música de shopping, que vira aviso de metrô, que você precisa colocar um jazz para chamar a atenção das pessoas, é um welfare state, entendeu? Ou seja, é cool você ouvir essas músicas.
Você é descolado, rico e você tem um Santana 89. Santana 89 em 89 era um grande carro. Sim. Lembrem-se disso, né? E daí você ter o Escort era mais ainda. Porque você estava competindo com o Cadete. Cadete não é qualquer carro, entendeu? Era esse o ponto, sabe? Você estava criando um ethos de alto capitalismo. Sim. Você não é qualquer classe média, você é uma classe média Um alta. ethos baseado no consumo, né? Exatamente. Ou seja, é você transformar essa música que buscava falar de um romance capitalizado, do Frigir dos Ovos, em gôndola de mercado, entendeu? Sim. Na música insuportável do Kennedy que você não aguenta mais. Quer ver um bom exemplo? Isso, a gente até comentou isso ontem. O exemplo brasileiro cabal do que é esses anos 80 é o Marcos Valle, cara. Marcos Valle. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. Entendeu? Por quê? Você faz uma capa com um monte de suco colorido, entendeu? Você toma justo o suco azul, que é o mais estranho. Sim, entendeu? que nada na natureza é azul, né? Nada na natureza é azul. Só o Chernobyl, né, cara? Aí- Exato, repetindo, nada na natureza é azul. Apenas a maçã podre, talvez. Não, mas acho que nem assim. Aí veja bem, segunda onda da bossa nova, que você utiliza elementos de instrumentação de samba, com alguns elementos já meio sintetizados e tal. Você está andando com um carro conversível no Leblon. O clipe da Estrelar, que é o grande clássico do Marcos Valle, é isso. Pode crer, mano. Ô, explodiu minha cabeça agora. Entendeu? Agora você sacou do que a gente tá falando. É isso, Você entendeu? pega essa estética que já tem uma característica de trash embutida nela, já tem um kit forte embutido nela, tira totalmente de lugar e pega exatamente os elementos que são mais, ou melhor, menos elaborados, ou mais brutos, Toscos, assim. e repagina e transforma inicialmente num tipo de crítica à própria sociedade do capital. Caralho. Tanto que É uma coisa que ela dá a volta e deixa de ser o que era pra ser a crítica àquilo que ela era. Isso. Tanto que o Vaporwave vai, acho que uma das primeiras, eu não lembro o nome, mas os fundadores, os poucos que se sabem, assim, é Os uma pais mulher, fundadores do é uma mulher trans, né, se não me É o engano. Vectroid. A Vectroid. Então tem toda uma coisa de uma crítica do que era. Vamos pensar em filmes. O que eram os filmes daquela época? Machões truculentos. Eram os caras pegadores, eram os yuppies bem-sucedidos, era aquela mentalidade de um capitalismo já saindo do welfare state, já entrando no neoliberalismo, Thatcher, Reagan, aquela estética do princípio da MTV, com ruído, Caralho, com, mano. Meu com nariz tá ruído, sangrando. com sobra visual. Porra, assim. porque eu acho que tá, cara. Essa porra tá fazendo sentido pra mim agora. E de repente você Não sei vê se é isso cerveja, voltando. talvez amanhã eu falei, não tem nada a ver. Não, mas daí amanhã não deu certo, joga fora. Cara, aí veja bem, como que isso nos anos 2010 chega? Foi aí que começou a investigação, na verdade. Tem que pôr eu vou botar o texto da TXT Magazine, que inclusive foi por causa disso. Na verdade, por causa disso e cocaína. A gente não usou, mas foi por causa disso. Não, foi por um assunto cocaína. Por causa nessa mesa, nesse lugar que eu e o Benito a gente tava falando sobre isso, assim. É o seguinte, uma das coisas que chamou muito a minha atenção na nossa sociedade hoje é que todo sujeito, cruzeira, tipo, eu sou demais, eu adoro ser, tipo, sei lá, de esquerda do Tumblr, assim, esse cara vai lá e ele se parece de maneira brutal com o Agostinho Carrara. Caralho, mano! Entendeu? Esse cara quer ser o Agostinho Carrara, entendeu? Esteticamente falando. É, tudo. Ele não quer só, tipo, parecer o Agostinho Carrara. Ele é o Agostinho Carrara. Ele quer ser um trambiqueiro que tem um táxi que namora a Bebel, que poderia ser colocada como gótica rabuda, entendeu? É essa a pira. Quer ser sustentado pelo sogro. Caralho, mano. Isso não é, tipo, típico de millennial, assim, entendeu? Porra, vocês estão fudendo as minhas ideias, sério. Sabe? Aí a pira é o seguinte, do ponto de vista iconográfico, o Agostinho ele é um bom exemplo de como o jovem milênio descolado pensa essa estética, entendeu? E uma das questões que eu fiquei, porra, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Aí, o que eu fiz? Eu tentei traçar um paralelo, na época, com o conceito de dandy no século XIX. Porque o que o dandy é? O dandy é o burguês, e burguês não é nobre. Fica a dica. Qualquer coisa menos nobre. Né? Qualquer coisa menos nobre. Mas ele jura que ele quer ser nobre, entendeu? Ele quer ser muito foda, entendeu? Ele quer fazer equitação, assim, como sei lá, hobby, entendeu? Ele quer ter o escort dele maneiro. Aí o que acontece? Como ele não consegue chamar a atenção em função do fato dele ser burguês, ele se torna exótico.
um bom exemplo de um cara exótico é o Oscar Wilde. Entendeu? Casacos de pele, homossexualidade e destruição, entendeu? Sim. Tudo bem, é um grande intelectual, acho que tá num outro nível. Mas, por exemplo, em alguns trechos do Benjamin, no Passagens, o Walter Benjamin menciona que tinha pessoas em Paris que andavam com uma tartaruga, com jabuti debaixo do braço, entendeu? Um jabuti de estimação. Passeando com um pavão, né? Esses caras eram hipsters muito antes de ser modinha mesmo, hein? Cara, Baudelaire era hipster, se você pensar assim, a street sense, entendeu? Rola um dandismo ali, bem lazarento, sabe? Aí eu comecei a ver, bom, o Agostinho Carrara, desse ponto de vista, ele pode ser compreendido juntamente contra a figura não muito bem aceita na sociedade brasileira, que é o Chiquinho Scarpa. Caralho. As pessoas não gostam de falar de Chiquinho Scarpa, mas Precisamos no fundo, falar sobre o Chiquinho Scarpa, Isso mas aí. o título desse programa. mas todo mundo Adorei. quer ser o Chiquinho Scarpa, todo mundo quer ter uma calopsita livre dentro do seu quarto, entendeu? Todo mundo quer chegar e falar, não, eu tenho um case de violino que não é um case de violino, na verdade eu guardo champanhe dentro dele com 2 taças. E ele diz que é imprescindível. Existe uma entrevista na Record do Chiquinho Scarpa, belíssima entrevista, em que ele chega e diz o seguinte, isso aqui pra mim, ó, é indispensável. Daí o quê? Daí ele chega com um case de violino e tal. O entrevistador fica estupefato, fala, você é Vai músico? tocar violino agora. Aí ele abre e ele tira um Chandon de dentro, com 2 taças, irmão. Com 2 taças. Ele fala, ah, sim, e um potinho de caviar, né? Quase que eu esqueço disso. Ele fala, sem isso aqui, eu não consigo viver nem viajar. Entendeu? Se você parar pra pensar, estrito senso, o Agostinho Carrara bem que queria ser o Chiquinho Sim, pode Scarpa. Só que ele tem uma companhia de táxi, entendeu? Aí ele precisa usar a camisa florida, ele precisa usar os panos de prato da mesa e fazer camisa com aquilo, saca? Sim. Enfim, o ponto me pareceu iconograficamente, parece que o Agostinho segue uma lógica do Vaporwave na medida em que utiliza de uma noção de deformidade estética como enaltecimento de si próprio. Entendeu? Caralho, pra caralho. Aí a questão que ficou pra mim foi que porra de experiência estética, cultural e ética é essa, entendeu? E eu cheguei pro Benito e falei, ó, o meu problema é esse, entendeu? E ele falou pra mim o seguinte, olha, veja bem, eu tava pensando algo parecido, que é, por que diabos os caras nos anos 80, os IUPs, especialmente os IUPs, né, que são capitalistas de grande intensidade, afirmam o capitalismo com grande intensidade, foram formados especialmente em Wall Street nos anos 80, têm uma dependência brutal do uso de cocaína. Quem assistiu o Lobo de Wall Street sabe, Os entendeu? caras são movidos a cocaína. Sim. Eles E a são- resposta para isso é uma só, né? A cocaína é uma droga de desempenho. Então ela não é uma droga recreativa no sentido, sei lá, da maconha. Você fica de boas. Não, é para você aguentar e trabalhar mais e render mais, dar mais dinheiro pro patrão, especular mais financeiramente, Fazer né? a roda girar. E manter o estilo de vida. Que aí agora eu lembrei de uma outra coisa totalmente anos 80 chamada Hans Donner. Aberturas do Fantástico. Aberturas do Fantástico, aberturas de novelas. Aquelas novelas tipo Transas e Caretas com Zé Wilker, que ele é um cara rico pra caralho, que tem um robô e que mora numa casa minimalista, todo em branco, não sei o quê, que ele é o exemplo do cara... de vidro, né, cara? Aham. É uma casa de vidro. Isso, é o exemplo do cara ultra bem sucedido, que é esse tipo de cara da década de 80, que as pessoas almejavam ser e que a indústria cultural bombava isso na cabeça das pessoas. Só que, fazendo um outro pulo maluco, o Tarek perguntou, tá, mas por que esse cara tá usando um resíduo, né, ou uma sobra de algo do passado, uma ruína, para usar o conceito bem benjaminiano nisso, e pro enaltecimento de si? Aí eu lembrei de uma velha frase do velho tio Teodoro, né, Grande. velho tio Adorno, viu? Ele presta, ele é muito bom. Eu já né? arrisquei aqui, ó. Benito Adorninho. citando Adorno. Ok. É, que ele diz que os problemas, os antagonismos não resolvidos de uma determinada época, eles surgem, eles retornam como problemas na forma da obra de arte dessa época. Onde que tá escrito isso? Isso está na teoria estética. Não vou saber te dizer Tinha a página. certeza que eu nunca tinha lido isso. Não vou saber dizer a página de soco. se você Tem um soubesse- palpite que é 16, mas eu não lembro, porque eu tô me baseando na edição portuguesa. Né? Mas aí, Esse é o meu garoto. o que rola que é estranho? Tá, se a gente aplicar essa regra do Adorno
para tentar analisar por que os caras estão resgatando esse tipo de resíduo, por que eles estão resgatando esse imaginário, essa sujeira que sobrou, tipo Hans Donner numa TV de baixa definição com fantasma, com chiado na tela. É basicamente o seguinte, cara, é a crise do neoliberalismo. Porque o que você tinha ali? Uma promessa imensa daquele cara, do Zé Wilker, do cara que ia se dar super bem, né? O cara da gaiola de vidro, movido a cocaína, que faturava horrores em bolsa de valores. Era isso que foi vendido para toda uma geração. Você tem MTV, você tem Margaret Thatcher, Ronald Reagan, uma resposta de discoteca aos abusos da discoteca, Sim. né? Uma coisa muito mais moralista, com a coisa do trabalho e vai, que você vai ser o cara bem sucedido. E isso não se sustenta. Isso, principalmente depois de 2008, Depois da crise. antes, depois sim, da sim. crise, isso é insustentável. Então, o que aconteceu no meio do caminho entre 2008 e agora? Será que esse resgate dessa imagética tem a ver com um problema não resolvido, que é o fato que a sociedade não chegou a um acordo com a falência do projeto neoliberal? Aí a gente começou a desenvolver a piração para um outro sentido. Acho que talvez se a gente colocar em termos menos filosóficos e mais pragmáticos, é o seguinte: a proposta de felicidade que é vendida pelo Estado, de que você, sendo um homem trabalhador, que começa, desenvolve e termina a sua vida simplesmente trabalhando e sendo você responsável pelos teus próprios meios de ganhar a vida, é suficiente para você ser uma pessoa feliz? Isso é diretamente proporcional ao fruto do seu trabalho? Sim. Acho que esse é o ponto, assim, sabe? No fim dos 70, isso já começa a cair. Nos 80, na parte em questão, você tem os dois discursos ocorrendo ao mesmo tempo. Tanto o discurso da presença do Estado, ou seja, o fim do welfare state, mas ainda funcionando, como a ascensão do A própria empresário decadência de si do welfare mesmo. state, Sim, né? como empresário de si mesmo, a ascensão do IUP, né, do cara que vence por ele mesmo. É o cara que subverte o lema punk do faça você mesmo para virar um empresário de si mesmo. É uma reapropriação elevada ao quadrado. Sim. Negócio. Caralho. Então você pega todo o do it yourself, agora, ó, você vai faturar a maior grana. Você é o cara. Você é a última bolachinha do pacote. Né? Você é o floquinho de neve mágico que vai trabalhar, se entupir de pó e vai virar... É esse que é o ponto, né? Você vai trabalhar, você vai vencer, mas para isso você vai ter que se entupir de pó, né? Mas isso é visto como um preço pequeno a pagar pelo sucesso. Que é o lance, que é o lance tipo assim, do cara se orgulhar. Ele falou, não, porra, eu sou um viciado em trabalho. Exatamente. Não é motivo de orgulho. Workaholic. Você é um doente, cara. E Você essa precisa de tratamento. mentalidade, ela radicaliza muito a partir dos 80, na época de que tudo isso está surgindo. E aí, quando a gente conversou sobre isso, me veio na cabeça a coisa, não, mas o que está voltando? Qual que é o antagonismo não resolvido da sociedade? Por que ele retorna nessa arte de resíduo? O antagonismo não resolvido, num primeiro chute nosso, é que essa promessa, tanto do Estado, que você te dá o suporte para você conseguir vencer pelos seus meios, como a promessa de você não precisar de ninguém a não ser de você mesmo, você, o seu lobo solitário de Wall Street, ela não se segura a partir do momento que o neoliberalismo entra em crise em 2008. E o Vaporwave começa a surgir em 2010. Caralho, é já resultado disso. É resultado Sim, disso. E é uma pura crise de experiência, entendeu? A promessa da felicidade nos últimos 20, 30 anos, ela não se cumpriu. Ela não se cumpriu. Ou seja, sei lá, se você pensar assim, estatisticamente, que a maior parte dessa arte residual é produzida por millennial, entende? Ela tá no nicho da minha geração, assim, você percebe que o que acontece? A maior parte de nós é desempregado. Não tem promessas de futuro, assim. Eles não sabem o que querem da vida, assim. A maior parte deles muitas vezes não tem formação definida e tal. Vive de home office. Não vai conseguir sair das casas dos pais tão cedo, entendeu? Ou seja, todos os valores que a geração anterior a eles passou como se fosse promessa, não se cumpre. Não conseguiu se cumprir, entendeu? Então é muito curioso, por exemplo, que você veja, não só no Vaporwave, tudo bem que o Vaporwave é o nosso recorte, mas assim, em outras áreas da música eletrônica, em algumas sessões de house, músicas que são gravadas
com filmagens dos anos 90, mostrando cenas da vida, dos costumes dos anos 90, num tom de nostalgia, entendeu? Puta, aquela vida que era massa, entendeu? Porque não havia o problema da necessidade de felicidade. A felicidade já estava dada, entendeu? Porque tu era criança, você não tinha que se preocupar com isso. Sim. Saca? O máximo que se preocupava era, sei lá, se a pessoa tivesse condições, ganhar o suquinho, né? Ganhar o biscoito, né? Mãe, quero biscoito. E aí na volta a gente compra, né? Porque a felicidade era empurrada um pouquinho pra frente, Só dá um peteleco. dá um peteleco, e você mantinha a criança obediente. Mas ela vai comprar, e com medo de fazer alguma coisa, Sim. porque senão Porque ela enquanto você perderia. estivesse no mercado, se você fizesse alguma merda, daí a mãe falava, também não vou comprar. Exatamente. Caralho. Então você mantinha mano. tudo sob controle. E esse caráter nostálgico aparece um negócio muito estranho, porque ele gera subdivisões dentro do ethos Vaporwave, que a palavra mais leve para definir isso é complicado. Porque eu poderia falar uma sequência de palavrões bizarros, mas eu não vou fazer isso agora. Que é o fato de que o Vaporwave, não Vaporwave, mas a estética do Vaporwave, uma parte dela é apropriada por grupos de extrema direita no mundo inteiro, Eu ia entrar nesse ponto aí, cara. como, no fundo, a tentativa de resgate de um passado que essas pessoas não viveram e que elas acham que era bom. Então você tem Trump Wave, Bolsa Wave, Fasc Wave. Festa de fascismo. Aham. E o mais engraçado com o Trump é que fica um negócio meio paradoxal, porque o grande ícone desse homem que se fez por si mesmo, na década de 80, é ele. Sim. Sim, isso é verdade. Ele é o ícone disso. Ele é um assim. ícone disso, ele é a materialização dessa mentalidade. A crítica é feita a ele. Não, o Trump Wave o O apoia. Trump é um sim, enaltecimento. mas ele é... Ele é o objeto de crítica que depois vira objeto de culto. Eu acho que talvez, cara. tentando assim, ajustar a coisa, o Vaporwave, como projeto, eu não vou chamar de esquerda porque talvez seja um pouco exagerado, mas assim, a crítica do Vaporwave tenta pensar isso de um ponto de vista de um ethos. Quando ele passa para os grupos de extrema-direita, ele transforma como enaltecimento de ícones. Por isso que o Trump faz sentido, porque Pode crer. se você tivesse se tivesse um álbum no Vaporwave de direita chamado Trump Tower, cara, pra mim faria muito sentido, entendeu? Porque faz, Não dá isso, ideia. entendeu? Não dá ideia. Se surgir, a culpa é tua. Ó, luzes isso aí. douradas, chafariz, dinheiro, cocaína, mulher e cassino, entendeu? É isso, cara. É isso, entendeu? Caberia perfeitamente no padrão, assim, sabe? Pode crer. Aí você vai ver um uso da técnica, né? Naquele negócio do Fasc Wave, que é muito esquisito também, porque eles pegam, por exemplo, trechos de discursos do Hitler, do Goebbels Mussolini, e coisas né? assim, e fazem essa poluição sonora, corta o trechinho, repete, faz a base, aí as batidas entram, tá, e tudo mais. Usam uma iconografia que remete, sei lá, como se misturasse o Triunfo da Vontade da Leni Riefenstahl com o Tron. Caralho, mano! É isso mesmo, E cara! aí, quando você vê o Zé Ruelas aqui usando, tipo, o 02, o Dudu Piu Piu, esses, né, caras que tem né, que a gente tem a vergonha de que nos governem atualmente, Sim. você vai ver as imagens dos perfis deles, são todas com esse tipo de ruído, todo com o uso dessa estética, que foi apropriada, literalmente apropriada, e se transforma naquilo que inicialmente ela quis contestar. Mas ela se transforma numa reafirmação dos valores. E aí voltamos ao Adorno. Um antagonismo de uma época aparece na forma da obra. Ao mesmo tempo que tem gente que diz, não, projeto neoliberal, projeto decadência do welfare state, surgimento do neoliberalismo, construção do homem que vence por si mesmo. Não deu certo? Tem uma parte saudosista que não viveu isso, ou que acha que viveu, queria andar de Escort XR3 que o papai Queria ter andava, vivido. ia ter andado, que quer voltar a isso, porque dá a sensação de segurança. Que é um pouco assim aquele cara que vai na marcha, sei lá,
pelo golpe militar, mas ele compra roupa fardada na loja de pescaria. Aham. Ele não tem intimidade nenhuma com arma. Tudo que ele sabe é uma coisa apenas plástica, né? Ele viu na internet, ele sabe tudo sobre armas, mas nunca pôs a mão em uma. Aham. Né? Talvez o milico lá, que é um militar de fato, ele sabe muito menos do que o cara, mas ele tem a prática. Você acha que ronda por aí também? É uma questão do retorno de algo que está reprimido e do retorno de um horizonte. É um tipo de nostalgia do que nunca foi vivido. É uma sociedade fantasma, eu acho que dá pra falar nisso, assim. Você tem... Enfim, né, eu acho que o ponto é, talvez nem fantasma, mas de assombração. Uhum, pode crer. Existe algo que fica o tempo todo pinicando ali. É o fantasma do mal, né? O cara que fica... Quando eu penso em sombra, é mais no sentido de sombra mesmo. Você não se livra da tua sombra, entendeu? Uhum. Você não consegue, o negócio fica no teu pé ali. Não importa qualquer fenômeno de luz, a sombra é presente, entendeu? O ponto, me parece, quando você pensa esse ethos de experiência que surge em função dessa lógica decadente dos anos 80, a verdade que você tem primeiro, esses anos 80, do modo como são postos, nunca existiram. Segundo, Nossa, o que aconteceu? Enfim, não sei. O segundo... São as fãs. Ai, que maravilha, gente. Espero que elas estejam bem. Assim, o segundo ponto dentro dessa proposta, como essa experiência não existe, ela vira, cara, uma felicidade impossível de ser alcançada, mas que não deixa de ser seguida. Sim. Entendeu? É a mesma coisa quando você tem sérios problemas com o pai, sabe? Você quer agradar seu pai. Você realmente quer, você adora seu pai. Apesar de odiá-lo. Mas você odeia ele, entendeu? Esse é o ponto. Acho que vai meio por aí, assim, sabe? Cara, eu ia falar engraçado, mas não é engraçado, é assustador. Sim. É o engraçado com uma extensão da palavra. É algo que te provoca Um desconforto. desconforto. Acho que é um pouco aquilo que o mediador daquela mesa falou, né? Sim. Ele comentava a respeito... Enfim, a gente apresentou esse mesmo trabalho na universidade ontem, então... E o cara fez o seguinte, mas e como é que vocês entendem esse trabalho sendo como crítico? Vocês acham que ele realmente é crítico? E ele deu o exemplo. Ele é produtor de teatro e ele fez uma peça em que a ideia dele era fazer um espetáculo no padrão Broadway com pessoas que eram personagens que interpretavam cracudos de São Paulo. Galera que estava na dependência do crack. E qual foi o fenômeno para ele que surpreendeu? É que o público não achou aquilo escandalizante. O público deu risada do fato. Caralho! Aham. E aí ele olhou pra gente e perguntou, escuta, e vocês acham que esse negócio, tipo, deu certo? Claro que não. A gente se olhou assim, tipo, cara, o que a gente vai ter que responder, né? Tô assustado, mano. Pois é, e é um troço estranho, porque da paródia você teve um reforço. Sim. Né? O riso não funcionando como uma forma de crítica, mas como um reforço da forma de opressão. Sim, é quando você tenta ser irônico. Sim. E a pessoa não entendeu que você for irônico e concordou com você e você fala, não, cara, pera. Exato. É isso aí. E detalhe, em grande escala. Essa é a parte. Em escala mundial. Em grande escala, entendeu? Sim. Pelo que ele falou, foi um projeto teatral grande. Ah, tá. Mas sim. Mas também e o funciona pro Vaporwave aí. Vaporwave. Eu tô assustadíssimo, cara. Sim, cara, você vai nos vídeos de Vaporwave no YouTube, você tem um monte de cara com, sei lá, o avatar de anime, sei lá, do Naruto com os braços pra trás, assim, falando, ai, saudades desse tempo em que a vida era bacana, em que o mundo era bom, agora a gente vive essa vida era decadência. simples. Eu acho que é importante também pra galera que vai nos ouvir, que nunca ouviu falar dessa piração, entender onde isso começa, em quais são os recantos da internet que isso começa. Isso é um negócio que você mapeou, que é importante pra galera saber o que tá rolando. Isso é verdade. Vai começar no Reddit, do Reddit vai pro... Reddit, que é o famoso Regedit, né? O Reddit. Make sense. SoundCloud, Bandcamp, era muito underground esse projeto. Lugares que estavam... Não é qualquer um que caminhava por ali, né? De repente ele foi youtubado. Daí depois que ele foi youtubado... Apareceu na Globo, né? Mais do que... Sim, apareceu na Globo. Choque de Cultura. Choque de Cultura utiliza uma estética Pra caralho, entendeu? Mas pra caralho mesmo. Mas é isso mesmo, cara. Choque de Cultura, cara, tem uma estética completamente... E é uma coisa assim que eu
que não tô no rolê, eu não me apercebi, mas eu vi a onda vindo, tá ligado? Quando você percebe, Sim. sabe quando você olha com a visão periférica? Eu não sei exatamente o que tá acontecendo, mas é tipo a treta que tá acontecendo aqui. Eu não sei o que, mas eu sei que tá tendo, tá ligado? E é isso, eu comecei a ver um monte de coisa, daqui a pouco choque de cultura, um monte de youtuber usando esse negócio, usando essa estética e tudo mais. A primeira vez que eu vi foi quando teve aquele vídeo, eu não vou lembrar o nome agora, que é um vídeo do cara que tem um amigo hacker, que dele vai pro passado e luta com dinossauros, tá ligado? Então, galera, nessa hora ali eu esqueci o nome do filme e fiquei pensando, e eu não tava com nenhum computador na mesa pra localizar. O nome do filme é Kung Fury. E eu vou colocar o link aí embaixo pra quem tiver a fim de assistir depois, beleza? Volta aí. É total Vaporwave, mas é um vídeo, não, uma paródia que se passa nos anos 90 de um policial a história é assim, é um policial que o parceiro dele morre, sabe, aquela coisa bem típica assim, né? Cara, e a partir dali, Stallone. Isso, exatamente. Só que daí dá uma exagerada, porque ele vai pro passado, luta com um viking que anda cavalgando num dinossauro, uns bagulhos assim, sabe? E a partir dali que eu comecei a falar, mas será que tudo isso tem referência com esse? Não tem referência. Mas eu acho que sim, acho que é meio por aí o que você tá falando, assim. E você pode perceber isso de várias maneiras, cara. Cara, clipes da Dua Lipa utilizam a estética do Vaporwave, entendeu? Misteriosamente, Agostinhos Carrara brotam aos borbotões. Exato! Entendeu? Mas não é planejado isso aí, ou é? Esse é o ponto. Eu não sei se é uma questão planejada, mas é aquela coisa. Foi o que eu falei pro rapaz ontem. Tá, beleza. O Duchamp queria fazer uma trollagem na história da arte, colocando qualquer objeto lá e falando que aquilo era arte. Mas deu certo, entendeu? Vingou. Virou paradigma. Virou paradigma. Era uma sacanagem, mas quando viu que deu certo, porra, então deixa. Dale, puta que pariu, entendeu? É o apenas pela zoeira, Just for the Laws, que virou estilo de vida. Tipo, quando você chega, é brincadeira, mas se você quiser eu também quero. Exatamente. Tá proibido, mas se quiser pode. Isso, pode crer. Caralho, mano. E realmente vai tomando conta, assim, tanto o revival desse período, 80, pedaços 90, que é uma coisa que sempre acontece, né, na arte, mas na produção artística, mas nesse caso, com esses elementos a mais, vai rolando com, sei lá, você falou da Dua Lipa, o pessoal tava citando um da Rihanna, né? Você mencionou isso ontem, assim, mas eu não cheguei a ver. Que ela tá e tem umas palmeiras, uma coisa assim, eu não sei se é Rihanna ou Beyoncé, eu nunca lembro, mas tem umas palmeiras, um fundo meio rosa, estourado, ou até em desenho animado que passa no Cartoon Network, um retorno de 80, tipo aquele episódio dos... Barba, você lembra daqui um episódio dos Novos Titãs em Ação, que tem uma música, The Night Begins to Shine... É aquela estética, só que o Vapor é mais sujo do que aquilo. Mas aquilo é o Jorge Moroder. Né? Sim, aquilo é o Jorge Moroder feito como Deus. Como no Apenas um Show tem personagens que são iguais. São aquela estética fim dos 70, começo do 80 até 85. Caralho, mano. É esse retorno que tá casado com o retorno dos tempos que a vida era feliz. Os caras nem viveram isso. Exato. Como que você sabe que era feliz? Você não tava lá, seu arrombado. Né? É isso. Sim, literalmente é isso. Você lembra, você jogava videogame? Você lembra do Side Pocket do Super Nintendo? Pode crer. Eu acho um bom paradigma da estética oitentista é o Side Pocket. Umas palmeiras, uma cidade, um carrinho estacionado, aí de repente tem a tiazinha toda cheia de joias, aí tem o tiozinho que joga sinuca, o outro bonitão que é tipo o Tom Cruise. Só que não é o Tom Cruise. É o Tom Cruise genérico. É o Tom Cruise genérico. Eu acho que é um pouco por aí, assim. Eu tô assustadíssimo, cara. Assustadíssimo. Então, a gente acabou esbarrando nisso pra, né, vendo, a partir da produção cultural de agora, vendo que tem essa relação não resolvida e que toda vez que se perde a oportunidade, isso aí vão ser meio benjaminiano aqui, quando se perde a oportunidade de uma revolução ou de uma mudança, você retorna aos modelos, né, que dariam segurança àquela comunidade, que acabam sendo modelos autoritários, muito facilmente. E deixa eu fazer uma pergunta. E vocês acham que agora, 2019 em diante, qual que é o caminho que isso vai tomar? N+1. N+1, mas isso é outra discussão, deixa eu elaborar. Eu mandei pro Paulinho hoje, ele pirou e ele quer a comprovação prática.
Que ele não admite que eu pegue a fórmula do Deleuze e vire de cabeça pra baixo só pra sacanear. Ele não deixa você virar da vez? Ele admite, né? Mas eu só tô zoando um pouco ele. A minha impressão inicial é que esse esquema de nicho da coisa vai, num primeiro momento, reforçar a transmissão do discurso. Tem uma coisa nas artes que caracterizam Fast Wave que é sempre a presença num canto da tela, num canto da imagem, no canto dos pixels ali, uma coisa meio pixelada, de um cara, sei lá, de um lobo solitário que tem que escalar a montanha, porque aí você está passando todo aquele imaginário do homem que vence, né? Ou do Zaratustra, do Zaratustra, do Nietzsche. Mano, é isso mesmo. Por quê? Porque, né? Então você tem tudo isso girando. Eu acho que num primeiro momento, sim, não dá para dizer para onde isso vai, mas é interessante mapear para entender um pouco do que está acontecendo, do que acontece com a cabeça de uma parte dessa geração que transmite esse tipo de imagem não por entender o que está rolando ali, mas por autenticamente acreditar na ideia de que eles foram retirados da lista dos que iam receber o presentinho de Papai Noel que era dar certo nessa sociedade, por causa dos malvados, das malvadas políticas de inclusão, das malvadas mulheres. É culpa das feministas. Isso. Caralho, O cara não entende o sistema, que o sistema é baseado em desigualdade e exclusão, e arruma um culpado. Claro! Pra dizer, a culpa é tua, A não culpa é minha. das feministas. Nunca do sistema que não vai prometer o negócio. Aí o que acontece? Ele cria uma Viram imagem... incel. Ele cria uma imagem de um passado que nunca ocorreu, de uma afirmação de masculinidade ou coisa assim, ou... Coloca avatar de viking no Facebook. Coloca Sim, avatar... Mas tem nojinho anos. de menstruação. É. Caralho, mano. Você cria esse espaço... Eu tô chocado, Não, cara. você cria esse espaço e Com esses caras saturação de vão- realidade, né, velho? Porque é uma hiperrealidade, não é realidade mesmo. Sim. É uma realidade aumentada no sentido de que ela não existe, Exatamente. ela é fantasiada. Ela é aumentada pra mostrar que ela não existe, né? Sim, não existe, aumentada para mostrar que não existe, só que em algum limite eles têm a esperança de que aquilo possa acontecer. Tem uns artigos que a gente usou para apresentar, né, lá, porque era a quarto seminário de estética, não sei o que, da USP, Políticas da Recepção, bem bonitinho o nome. Mas aí nos botaram numa mesa sobre hibridismo, porque é um híbrido cultural isso. Um dos textos que a gente usou de base é um texto que define a versão fascista do Vaporwave, o Fast Wave, como um tipo de arte retrofuturista suicida. Caralho, eu não sei nem se eu entendi. Olhe para o passado, projetando um futuro, só que no fundo os caras sabem que não tem conserto. Tipo, tá estragado. Tipo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O mundo é uma ruína, é um destroço. É tipo o filme de zumbi que o pessoal gosta de ver imaginando que tá naquela situação. Né? Porque, mostra, tá, ou Bear Grylls, assim, mostra a sobrevivência do mais forte. Mas no fundo os caras sabem que isso não vai acontecer. Então eles olham para o passado, desesperados para achar um futuro, só que eles sabem que tá tudo em ruínas. Que não tem horizonte. Que não tem utopia no horizonte. Então eles criam uma utopia da desgraça, uma utopia do resto, da ruína, do destruído. E isso aparece na estética da coisa. Pois é, agora eu tava pensando aqui, é interessante, cara, como você tem nesse momento um enaltecimento de coisas tipo Cyberpunk 2077, o Mad Max, Sim. entendeu? Ou seja, as relações de um pós-apocalipse do conflito. E veja bem, nunca se vendeu tanto RPG na vida quanto se vende agora, que é a ideia do cara independente, que ele carrega todos os itens nas costas, no inventário dele, e ele constrói a própria casa, fabrica seus próprios produtos, e ele joga um Minecraft eterno, assim. Que é quase um 8 bits, tem a sujeira de estética, mas não é um pós-apocalipse, ou melhor, é um pós-apocalipse do consumo. A sociedade do consumo fracassou. Eles sabem disso. Eles sabem que não tem retorno. Então, vamos criar uma nova utopia a partir dos restos. Só que é só desgraça. Eu acho que um ponto... o Minecraft é muito fofinho, assim, nesse sentido. Sim. Mas eu acho que ele segue um pouco essa lógica. Que é um sandbox em que você faz aquilo que você quiser, ou quanto quiser, você vai sempre prosperar. Sim, você vai sempre. Se você não parar, você continua. Você sempre prospera. Não é um jogo que você perde. Você perde quando você morre, mas a chance de prosperar é muito grande. Entende?
Parece que a saturação da realidade chega a tal ponto em que você sempre tem que ser protagonista daquilo que você executa. E que coisa, quer dizer, deixando o Minecraft de lado, porque aí, né, a gente entraria em uma outra viagem muito louca e teria que fazer um programa só pra isso. Mas o que é ser protagonista do que você mesmo executa, se não uma versão ainda mais pastichada, mais maluca da ideia do faça você mesmo, do do it yourself ou do self-made man dessa época. Sim. Então esse resgate também aparece em outros lugares. O problema é que não é só uma crise de representatividade ou uma crise de experiência, é uma crise de horizonte. Sim, sobretudo uma crise de horizonte. Não eu há acho que antes de horizonte. tudo. Os caras partem do pressuposto que está colocado no fundo, partir do pressuposto que fudeu. Não tem horizonte. Como diria Paulo Arantes aquele dia. Paulo, o que você nos tem a dizer sobre o mundo? Fudeu. É isso. Só que, o que os caras fazem? Eles querem, de alguma forma, escavar essa ruína para pegar os elementos, para montar o seu set de sobrevivência, para poder criar uma utopia a partir dos restos do anterior. E com isso, eles acabam apelando a um pensamento autoritário. Por isso que eles vão pegar um troço que é uma representação do uso de ruína, Sim. e vão transformar, não numa crítica, como foi pensado originalmente, mas no enaltecimento daquilo que eles esperam que a coisa um dia pudesse ser. Eles sabem que não vai realizar. Por isso que é retrofuturismo suicida. Eles sabem que não vai dar certo. Ele Ao já mesmo sabe que é um tempo- projeto estéreo por excelência, Isso. né? Ao mesmo tempo, vamos ao passado para poder manter um mínimo de esperança no futuro para poder viver o presente. Que é pra suportar esse presente Suportar. insuportável. É. Eu tenho uma esperança, ainda que eu saiba que ela é vã. Sim. Você lembra daquela pergunta que eu fiz no meu podcast logo no começo? Do porquê que a felicidade era um problema de experiência? Eu acho que cai aqui perfeitamente, assim. Como que você traz o teu passado no presente como uma experiência possível e pertinente? E talvez o Vaporwave seja uma tentativa de resposta dessa experiência. Enquanto vocês falavam, eu pensava nisso o tempo inteiro, cara. É. Só que o problema é que é resíduo, entendeu? Aham. É resíduo. Até que ponto o resíduo consegue ser producente? Ele perde seu caráter de esterilidade. É sobretudo porque ele não é uma experiência, né? Então, esse é o ponto. Será? A minha pergunta começa a cair aí. Você nega o fato de que existem sujeitos Agostinho que vivem tal qual Agostinho? Não, mas tipo assim, não é uma experiência no sentido, não foi algo que eu vivi que eu tô tentando retornar. Ah, não. É algo sim. que me disseram que era bom e eu tô tentando retornar. Não, isso eu concordo. Sim. Sim. A questão é, isso se torna uma experiência Mas é uma deformada. experiência de segunda mão. É, Isso. deformada, mas é uma por, experiência. Por isso que é ruidosa, É. né? Porque é uma É. coisa que você me falou que era bom, eu assumi que é bom, e daí eu vou falar pra alguém que é bom, e essa pessoa já, sabe, numa... Mas uma boa parte da galera ama isso. É só você pensar que as pessoas recebem notícia tudo de segunda mão no WhatsApp, já alterado, e elas brigam pra defender aquilo com unhas e dentes. Exato. Eu tava vindo aqui, quando a gente vinha, quando eu vinha pra cá, eu tava escutando L7, lembra? L7? Uma banda que eu gosto demais. E eu lembro quando saiu o primeiro CD, LP, velho, pega isso aí. E é isso, foi a minha vivência, né? Daí eu lembrava daquele podcast que a gente gravou lá, tipo assim, eu lembrava da primeira vez que eu ouvi elas cantando, eu falei, caralho, que foda, uma banda de mulher, cara, eu nunca tinha visto essa porra e tal. Mas é uma experiência minha, uma experiência de quando eu era molecão, quando eu tinha, uns 12, 13 anos, quando elas lançaram o primeiro. E o que os caras querem é uma coisa ainda anterior a isso, né? É tipo, sabe, com a primeira vez que o Elvis Presley cantou, mas eu não sei, eu não lembro. Quando eu me dei por gente, o Elvis Presley já era o Elvis Presley, né? Quando eu me dei por gente, o Elvis Presley já tinha virado paçoca. Já tinha virado farofa há algum tempo, cara. Mas alguém falou que era bom. E como existia algum tipo de horizonte lá, e eu sei que não tem horizonte pra frente, eu quero voltar ao passado para criar um Exato. horizonte. Para tentar manter a promessa que foi feita naquela época. Porque não é só uma promessa de sucesso no capitalismo ou na sociedade. É uma aposta. Exato. E um ninguém jogo. entra para apostar pensando em perder. Todo mundo acha que vai ganhar. Só E se todo mundo vai ganhar, todo mundo perde. Exato. Como diria o sábio síndrome vilão dos incríveis, no Se todos futuro forem todo super. mundo vai ser super. Se todo mundo for super, ninguém vai ser. Caralho, mano.
todo mundo vai ganhar e perder, porque ninguém vai ganhar e perder, Parafraseando já a filósofa. Mas ela tinha razão, todo mundo perdeu. Uma coisa que é inegável é que todo mundo perdeu. Olha, o nome desse podcast tinha que ser O Problema do Suco, cara. Meu Deus. O Problema do Suco. Vaporwave é a crise de identidade dos anos 2010, cara. Caralho, mano, eu tô chocado, eu tô abismado. Então, é isso que tá andando. A gente tá mexendo com essas coisas agora. Mandamos um artiguinho, vamos ver se dá certo, porque tem que pensar no Lattes, né? Maldito produtivismo, né? Só que tem mais coisa para explorar. Porque esse problema estético tá ligado diretamente a uma política e a uma sociedade. O pior de tudo acho que é compreender a natureza desse fantasma, exatamente que ele pode se desdobrar como tal, né? E que tem essa característica que você falou do fantasma, da assombração. Você estava me falando do Grafton Tanner, né? Que fala que uma das características musicais desse recorte, que eles pegam um trechinho e vão repetindo, é que ele cria uma atmosfera etérea, uma atmosfera de assombração. Então, literalmente, os fantasmas do passado. Sim. O fantasma que ameaça a Europa, que ameaça o mundo, é um outro fantasma, um fantasma do fascismo. Caralho! Dale, bunda. Eu tô chocado, cara. Eu acho melhor de terminar esse programa, porque eu não sei se eu consigo aguentar mais. Sério, mano. Tem mais alguma coisa que dê pra falar? Você acha que... Acho que a gente falou. O principal é isso, cara. Acho que sim. É lógico, dá pra punhetar muita coisa. Mas sempre dá, né, cara? Dá sempre achar um exemplo disso. Mas a essência é essa. O que justifica esse retorno, ou qual a razão desse retorno de uma determinada estética de uma forma precária? Sim. Precariado, olha aí nós, né? É que o problema da sociedade na época que essa estética surgiu ainda não foi resolvido. E tá se desdobrando, virou lo-fi hip hop beats, virou esses house curiosos que estão surgindo aí. House curioso. Virou nostalgic house, eu fiz um artigo sobre isso recentemente. Sei lá, cara, o que mais? Virou uns technos que estão surgindo aí, falando sobre o passado. Sabe, é sempre uma volta ao passado. E o que me parece, que acho que é uma coisa que o Benito tinha pontuado no artigo e que eu acho interessante, é que o pastiche prussiano que a gente tinha falado no podcast aqui, ele é colocado completamente do avesso. Isso não é uma experiência possível de nada, entendeu? Parece que fica mais evidente como o projeto prussiano só serve como livro, porque de resto, cara, ele é uma farsa absoluta. Uma entendeu? fraude, né? Ele não consegue se bater em pé, porque daí ele vira fantasmagoria, ele vira simulacro, entende? Olha o Deborzão, velho, com Nossa, espetáculo. Caralho! E olha o Baudrillard com simulacro. Lindo. É espetacularização do passado. Sim. Total. Não vivido, prometido, apostado, irrealizável. Aquela uma frustração Sim. É a criança que não quer crescer. Sim. É o Peter Pan eterno. O Peter Pan eterno. É a nossa sociedade. Vou subir a música aí e acabou o programa. Porra, mano, ficou bom pra caralho, cara. Gostei pra cacete. Thank you. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. E aí você que escutou o programa até o final, gostou do conteúdo? Bom, se você gostou, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com a manutenção desse programa acessando ao apoia.se/Teologia de Boteco. apoia.se/Teologia de Boteco. E verifique as possibilidades. Valeu!